último bloco do Todas as Coisas e a gente abre esse bloco com mais participações, né, Camila? Isso, a Júlia Gonçalves, de 37 anos, está parabenizando a Ana Paula pela atitude corajosa. Obrigada. E ela está perguntando quanto tempo durou seu tratamento, e eu já quero emendar a pergunta para o Dr. Frank, assim que você responder, se o tratamento vai de cada um, se é igual para todo mundo. No meu caso foi quase um ano, porque eu fiz a mastectomia ainda durante a gravidez, comecei a químio também ainda durante a gravidez, e depois mudei para uma outra químio mais leve, que era semanal. Durante essa segunda químio, meu cabelo até voltou a nascer já, ainda durante a químio, porque era um remédio mais leve. Aí depois de um tempo eu comecei a rádio, fiz 2 meses de rádio quase. Então, deu aí uns 7, 8 meses, mais ou menos, o meu tratamento. E aí, bem depois disso, é que eu fiz a reconstrução mesmo da mama, que eu tirei o expansor que eu tinha colocado e coloquei o silicone no lugar. Então, foi mais ou menos esse período. O tratamento é individualizado, depende do tipo de tumor. Nem todas as mulheres vão fazer quimioterapia, nem todas as pacientes vão fazer radioterapia. Então depende do tipo de tumor. E mais importante, depende do momento do diagnóstico. Quanto menor o tumor, menor o tratamento, mais rápido ele vai ser. Quanto maior o tumor, ou dependendo do tipo, o tumor pode ser pequeno, mas de um subtipo agressivo, a gente vai ter mais tratamento, um tempo mais prolongado. Mariane Souza, inclusive, desculpa, você tem 39 anos, ela lá do Capoava, ela está perguntando se quem tem o câncer de mama e precisa fazer a mastectomia, consegue fazer a plástica, né, colocar o silicone pelo SUS? Consegue. Hoje o SUS cobre a reconstrução mamária imediata, tardia também, aquelas pacientes que já operaram há 10, 15, 20 anos atrás, que querem fazer reconstrução mamária, elas também podem, tá? Mas o SUS tem cobertura sim para cirurgia reconstrutora da mama pós câncer de mama. Mas tem uma fila? Tem uma fila e o que mais falta talvez seja profissional capacitado para fazer esse tipo de reconstrução. A Sociedade Brasileira de Mastologia ela tem chancelado alguns cursos no Brasil, inclusive em Goiânia é um deles, tem um em São Paulo e um em Goiânia, então o Hospital Araújo Jorge tem um curso para mastologistas, onde capacita esses mastologistas a fazerem já o tratamento imediato no momento do tratamento oncológico. Então, tem sim a gente ainda tem uma demanda muito grande, apesar do número de reconstruções mamárias estarem aumentando. Doutor, parece que a taxa de mortalidade no Brasil, ela tem está numa média boa, abaixo perto de países como Estados Unidos e Canadá, é isso mesmo? Mas, Suzete, a gente ainda está muito longe do ideal. A gente consegue dividir esses números em 2 grupos de pacientes. Na saúde suplementar, onde o diagnóstico é mais precoce, e na rede pública. A maioria ainda dos diagnósticos de câncer de mama no Brasil é feita em estadio mais avançado, o que tem impacto na sobrevida. Apesar de as pacientes hoje estarem morrendo menos do que antigamente, a gente ainda tem diagnóstico tardio acontecendo e a maior parte ainda. Na saúde suplementar, também o diagnóstico em estadio mais avançado é maior do que o diagnóstico inicial, mas a gente está melhorando esses índices, mas ainda a gente está muito longe do ideal, ainda está morrendo muita mulher por falta de diagnóstico precoce de câncer de mama. A Manoela está perguntando se a ecografia pode substituir a mamografia. Importantíssimo, Emanuela, esse questionamento. A ecografia é o ultrassom da mama, não substitui. O ultrassom é um exame complementar à mamografia. Obviamente que em determinadas mulheres nós não vamos fazer a mamografia devido à densidade, paciente muito jovem, a sensibilidade do exame é muito pequena. Nós vamos fazer, diante de um exame clínico alterado, o ultrassom das mamas, mas é um exame complementar e que não substitui a mamografia. Doutora, as mulheres falam muito sobre o medo da mamografia, mas não é assim, dessa forma como algumas pensam. Parece que se reduziu muito, os exames reduziram muito a dor durante a realização, né, deles. Sim, o exame é feito sob compressão das mamas, né, mas é extremamente rápido e claro que o limiar de dor varia de cada pessoa, mas é um exame extremamente tolerável e que esse não deve ser um empecilho para a não realização do exame. Né? Lembrando que a mama é o órgão da feminilidade, então não fazer
tem duas coisas, né? Tem o outro lado também, né? A gente vai estar diante de uma mulher que pode passar desapercebido no diagnóstico precoce e não ter mais a mama daqui a algum tempo, e aí não vai conseguir fazer mais a mamografia. Então, a dor, o desconforto não é um empecilho para a não realização do exame de mamografia. E é muito rápido, assim, segundos mesmo, né? De compressão da mama ali, então não justifica mesmo a mulher não procurar. São feitas em duas incidências, né? A crânio-caudal e a média lateral oblíqua, então faz a primeira compressão, a primeira imagem, alguns segundos, solta a mama, reposiciona o aparelho e aí você faz uma segunda incidência. Nas mulheres que têm prótese mamária, elas fazem uma terceira incidência, chamada Jet-Land, que aumenta um pouquinho mais o tempo de execução do exame, mas também totalmente tolerável e aceitável. A Paula Silva, de 37 anos, está falando que perdeu a mãe em 2006 e ela quer saber qual é a probabilidade dela ter a doença. Ela está dizendo que os exames delas estão em dia e também já repassa a pergunta para a doutora, que ela vive com medo de morrer. Então, eu queria que você falasse da probabilidade dessa questão dela viver com medo de morrer. Bom, vamos dizer a probabilidade de uma mulher normal que a gente pega aleatoriamente. É algo em torno de 10% de se ter câncer de mama ao longo da vida. No caso dela em específico, a gente não vai conseguir falar essa probabilidade porque depende da idade em que a mãe teve o diagnóstico de câncer de mama, que tipo de diagnóstico, que tipo de tumor essa mulher teve, se tem ou não presença de mutação genética. A mutação genética é algo que aumenta muito a nossa probabilidade de câncer de mama. Então, na população geral, não mutada, a probabilidade estatisticamente é algo em torno de 10% ao longo da vida de se ter câncer de mama. Com relação a essa questão dela viver com medo de morrer? É muito comum, né, que o paciente que passou por um caso de câncer na família ou pessoal viva com esse medo. Então, a minha sugestão é procure um tratamento psicológico para você compreender que a gente tem o risco de morrer a qualquer momento. Todos nós vamos morrer. A gente não sabe quando, né? Mas quando a pessoa passa o tempo inteiro nesse medo de morrer, ela deixa de viver. Que é o que a Ana Paula falou, eu vivo todos os dias, eu vivo intensamente. Porque o dia que chegar a morte para qualquer um, para mim, sei que eu vivi intensamente. Então, o ideal é ser trabalhado em terapia para que a sua vida seja a mais rica possível, a mais viva possível. Que se o dia que chegar o seu momento de partir, você tem aquela sensação de missão cumprida. Que você me perguntou, já acompanhou muitos pacientes com sucesso, mas já acompanhei também muitos pacientes que se foram. E alguns com um nível de aceitação e de gratidão pela vida que eles tiveram, que me emociona até hoje de falar, da pessoa falar, olha, eu vivi 70 anos, eu tive meus filhos, eu tive meus netos, minha vida foi rica, eu aproveitei tudo que eu pude, eu fiz tal coisa, então eu quero que Deus me receba porque eu acho que eu mereço um lugar bom lá. Então, assim, a gente chegar nesse nível de aceitação da passagem é só porque viveu muito bem. Né? Eu nunca vi ninguém nessa hora falar, é porque eu queria ter comprado um carro X e não comprei. Eu vejo as pessoas dizendo, eu não perdoei meu irmão, eu nunca disse para o meu pai que eu o amava. Então, é o afeto que faz a vida da gente valer a pena. E se ela valeu a pena, no momento da partida, é possível ter essa sensação de gratidão. Certo. Né? Doutor, chegou uma pergunta aqui para mim, não é exatamente sobre o câncer, mas perguntando o seguinte, a mulher que está na menopausa, que não pode ou não quer fazer reposição hormonal, ela tem outra alternativa? Chás de amora, soja, isso resolve de alguma forma? O grande problema dessas coisas alternativas é que a gente não tem nível 1 de evidência na literatura ainda mostrando que a gente tenha risco relativo para câncer de mama. Né? A terapia hormonal, a gente tem nível 1 de evidência mostrando que além de melhorar os sintomas da menopausa, que aumenta a chance de câncer de mama. Soja e todas essas terapias hormonais paralelas, a gente ainda não tem um nível 1 de evidência na literatura mostrando que isso cause mal para o aumento da chance de câncer de mama. A Silvia de Sá, de Rio Verde, desculpa. Não, eu ia só falar assim, eu pensei, não faz mal, então pode comer. Mas você falou que não tem também nenhuma comprovação de que não faça mal. Pois pode falar. A Silvia de Sá, de Rio Verde, está perguntando quais são os sinais de alerta, sintomas, se existem sintomas. Bom, o sinal mais comum do câncer de mama é o nódulo palpável.
né? Então, o que a gente quer, na verdade, é diagnosticar esses tumores antes que eles fiquem palpáveis. Isso através dos exames de imagem regular. Mas o sinal mais comum é o nódulo palpável. A gente pode ter fluxo papilar, que é a saída de secreção, principalmente sanguinolenta pelo mamilo, quando isso acontece de modo espontâneo, sem a mulher fazer a expressão do mamilo. Sobretudo quando ele é unilateral, é hemorrágico, isso chama a atenção, é um outro sinal de câncer de mama. São tumores que acontecem com uma incidência mais rara, mas de modo geral, o principal sinal do câncer de mama é o nódulo palpável. Vou fazer uma pergunta bem pessoal. Você já tinha o costume de fazer o exame de toque? Não. E por que eu estou perguntando isso, doutor? Porque eu acho muito importante a gente dizer que o exame, o toque, a mulher tem que conhecer o seu corpo, mas ele não substitui os exames. Porque algumas mulheres, com medo da mamografia, às vezes acham que porque fazem constantemente o toque, elas não precisariam de fazer o exame. Ele não substitui, ele ajuda, mas não substitui. Ele é uma ferramenta a mais. Né? Mas o que a gente quer é exatamente isso, Zé, é fazer o diagnóstico do câncer de mama não palpável, porque se ele não é palpável, ele é menor, ele é pequeno, o tratamento é menor, o tratamento é pequeno, as chances de cura são maiores, né? Mas muitas vezes a única ferramenta que essa mulher tem é a palpação das suas mamas, né? O autoexame. Então ela deve fazer, sempre, mas se ela tiver a oportunidade de fazer o exame, ela deve fazer o exame. Não tenha dúvida, mamografia anual. Tá certo. A Ana Pereira aqui está só falando um relato de vida dela. Tem 5 anos que ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama, fez a mastectomia, obteve sucesso no tratamento, ainda está tomando medicamento, mas continua muito feliz. Ela falou que é muito importante que as pessoas tenham confiança nos profissionais que estão cuidando da pessoa. Né, Ana Paula? Verdade. Isso é fundamental. Eu fiquei fã de todos eles que cuidaram de mim, até a psicóloga também, porque eu sempre tive muito equilíbrio, assim, aí eu achava que não precisava de psicólogo, que eu estava ótima. Aí durante a rádio, lá no hospital onde eu fiz a rádio, tem a psicóloga, a doutora Kelly, e aí falaram, se você quiser, eu falei, tudo bem, né, custa nada, tô ótima, mas vou fazer o acompanhamento. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter feito esse acompanhamento. Eu entrava na sala lá uma vez por semana para conversar com a Kelly. Eu chorava, eu ria, eu saía de lá assim com 5 quilos a menos, porque de tanto que eu colocava para fora. E ela só me deixava falar. E eu falava tanto, eu quase não falo, né? E eu falava tanto, e eu desabafava, e eu ria, eu chorava, lembrava coisa da infância, e falava da vida de mãe, e falava do tratamento e das peças que eu pregava no povo quando eu estava sem cabelo, que era muito divertido. Eu fui numa dermatologista porque meu cabelo começou a nascer de novo e eu falo que era igual a careca do Raul Cortez. Um tufinho aqui, nem um fio aqui em cima. Aí o dia estava chovendo, eu falei, então vou de peruca hoje, porque dia que chovia eu colocava peruca. Quando não estava chovendo eu usava lenço mesmo, porque nesse calor de Goiânia peruca incomodava muito. E aí eu cheguei na médica pra falar, cheguei nela, tava de peruca, cabelão bonito. Falei, doutora, eu vim porque eu tô precisando de um remédio pra crescer cabelo. Ela, crescer cabelo? Pra quê que você quer crescer? Não, porque eu tô precisando muito pra nascer os cabelo e tal. Mas por que você tem o cabelo tão bom? Eu falei, não tenho não. Eu tirei a peruca. Essa mulher não sabia o que ela fazia comigo. Tadinha. Mas foi tão divertido. Com o tempo, eu comecei a fazer piada das coisas, assim, a rir das situações. Em momento nenhum, eu perdi, assim, a vaidade ficou totalmente em segundo plano. Mas eu não cheguei ao ponto, por exemplo, eu não me permitia sair careca, eu não tinha sobrancelha nem nada, mas eu pintava minha sobrancelha todos os dias, eu fazia. Então, eu me preocupei com a peruca antes do cabelo cair. Então, eu tinha essa preocupação, mas eu comecei, assim, a me divertir com as coisas, sabe? Fazer do limão uma limonada. Começou a ficar... Eu criei algumas coisas que foram muito divertidas, assim, foi até interessante. Ana Paula, obrigada pela sua presença aqui, pela sua coragem e parabéns. Eu tenho certeza que esse alto astral, essa sua posição diante da vida, eles contribuíram muito para a sua recuperação. Parabéns. Com certeza, cabeça é fundamental, viu? E assim, não ter medo de procurar, porque como a gente disse, quem procura, acha, mas quem acha, cura, né? Certo. Doutora Andréia, muito obrigada. Prazer Eu que agradeço esse exemplo maravilhoso dessa menina linda, né? Assim, da gente ver que realmente
tem vida e vida boa após o câncer, né? Gratidão pelo espaço que vocês nos permitiram de desmistificar tantas coisas, né? Obrigada. Muito obrigada mesmo, gratidão. Doutor Frank, um prazer receber o senhor aqui, muito obrigada. E vou terminar só lembrando a população que o outubro, o rosa não pode ser só outubro, né? O ano todo a mulher deve se preocupar e tentar fazer uma prevenção, né? Tenho dúvida, eu que agradeço, isso é um serviço de utilidade pública. Falar de câncer de mama e alertar a população feminina sobre o diagnóstico precoce é algo extremamente valioso. Muito obrigado. Obrigada, senhor. Obrigada, querida. Eu que agradeço. A você, telespectador, que participou com a gente, muito obrigada. E eu quero deixar uma dica aqui para você. Quero te passar uma informação. A partir da próxima semana, o Todas as Coisas começa às 7h15. Nós vamos atrasar um pouquinho, 15 minutos, o nosso programa. Então, você que está sempre ligado, que gosta de acompanhar aqui a nossa discussão, você fica aí na TV Brasil Central e o nosso programa chega logo, logo às 7h15. Boa noite, e este tema tem reprise no sábado às 7 da noite. Até a próxima segunda.